Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e também do canal do YouTube Sovurs, apresentando a terceira parte da filmagem desse livro, 17º Olympische Spiele Roma 1960, que é um livro do Comitê Olímpico da antiga Alemanha Oriental. Continuando com a terceira parte, aqui o local onde foram realizadas as regatas da vela. Uma foto do campeão, o Paul Elvström, conquistou sua quarta medalha de ouro. O dinamarquês Paul Elvström conquistou a quarta medalha de ouro na prova individual de vela, na vela. E o barco da Alemanha Ocidental competindo na prova de 5,5 metros. Estátuas da Grécia Antiga, aqui a imitação de um lutador. Nessa outra escultura, deixa eu melhorar aqui a postura essa outra escultura, a escultura de um corredor, né, feito em mármore, no Museu Conservatório de Roma. E aqui um acrobata, uma estátua, a imitação de um acrobata. Escultura de lutadores acima. Em bronze. E uma outra estátua, também de lutador, mais abaixo. As competições de esgrima, o duelo do campeão olímpico, o italiano Giuseppe Delfino, campeão na prova de espada, enfrentando o húngaro Caos. E abaixo, a premiação da prova feminina. Medalha de ouro para a alemã, Heidi Schmidt. A medalha de prata para a soviética, Rastvorova, Valentina Rastvorova. E o bronze para a romena, Vikol. O passeio das alemãs do atletismo no Coliseu, realizando um passeio no Coliseu. Outro passeio na praça, a Hildrum Klaus, que foi medalhista no salto em distância. E também aqui, mais abaixo, a Ingrid Kramer, campeã dos saltos ornamentais, com a amiga Gabriela Schopp, fazendo um passeio pela cidade. Os gatos sendo alimentados pela Johanna Lüttke, medalhista no arremesso de peso, e pela Renate Garisch, também outra especialista no peso da Alemanha. O soviético Novikov, no pentatlo moderno. A União Soviética obteve medalha por equipes. E o alemão Peter Konk, que foi campeão no tiro ao alvo, na carabina deitado. Conquistou a medalha de ouro no tiro ao alvo. O húngaro Nagy, que ficou na segunda colocação no pentatlo moderno, perdeu para o Ferenc Nemeth, também seu compatriota, conquistou a medalha de ouro. E os húngaros ficaram com o título também na disputa por equipes. Um lance aqui da disputa de esgrima do pentatlo moderno. E o pódio da prova: medalha de ouro para a Hungria, prata para a União Soviética e bronze para os Estados Unidos. O soviético, que competindo na prova de pismo, a prova de 3 dias, o concurso completo,
de equitação, famoso CCE. E outro competidor aqui, o Josef Neckermann, que obteve a medalha de bronze na prova individual de adestramento, vencida pelo soviético Sergei Filatov. Conquistou a primeira medalha de ouro da União Soviética no hipismo. Hipismo que não teve a disputa da prova masculina, aliás, da prova por equipes no adestramento. Lembrando que o hipismo é um esporte aberto para homens e mulheres. As competições de hóquei, Quênia contra Reino Unido, aqui nessa foto. E acima mais uma disputa. Não afirma que equipes que estão nessa disputa. Vale lembrar que a medalha de ouro foi conquistada aqui um jogo da França, Alemanha com a França. Lembrando que essa prova, o Paquistão quebrou a invencibilidade da Índia, que não perdia o torneio desde 1928. Em 1960, a medalha de ouro ficou com o Paquistão. Um lance do torneio de futebol. Os húngaros, que foram campeões olímpicos em 1952. E outro lance aqui da final, entre Iugoslávia e Dinamarca. A Iugoslávia conquistou a medalha de ouro. Mais texto, os últimos textos. Aqui fala do basquetebol, menciona a altura dos soviéticos. Vamos por aqui próximo, ó. Jans Krumich, 2,18, Valdimanes, 1,80, Petrov, 2,8, Semionov, 1,92. E fala dos brasileiros, Salvador, 2 metros, Blatkauskas, 1,89 e o Domingos, 1,76. E fala de um jogador iugoslavo também, Petricevic, 2 metros e 10. Interessante essa menção a esses jogadores mais altos, que era uma raridade, né, nessa época. E mais texto. Fala do alojamento, esporte e cultura. Vencedor sem medalha. E aqui já uma análise dos resultados. Menciona atletas da delegação alemã, do atletismo, confronto entre os atletas. Aqui um lance do basquetebol. Um jogo do Brasil. Não dá para identificar se é contra os Estados Unidos, se é contra a Itália. Itália contra os Estados Unidos. Nessa página. E aqui o grande Oscar Robertson, número 14, americano. Foi um dos maiores competidores, atletas do basquetebol profissional norte-americano. Essa equipe de 1960 dos Estados Unidos teve 10 atletas que se destacaram no basquetebol profissional. E aqui um lance de um jogo, Bulgária e Tchecoslováquia. Nenhum chegou ao pódio. Aqui é o Ladonati, medalha de bronze nos 800 metros. Passeando pela praça. O encerramento dos jogos. Aqui o desfile das delegações. A equipe soviética, né? Bandeira com a placa. E carregando a bandeira o Yuri Vlasov, que foi o campeão
do levantamento de peso na categoria mais pesada. E aqui a bandeira alemã, carregada pela Ingrid Kramer, que foi medalhista de ouro. Ganhou 2 medalhas de ouro nos saltos ornamentais. Bandeira olímpica sendo retirada do estádio, que seria hasteada 4 anos depois, e os japoneses, né, os próximos anfitriões dos Jogos Olímpicos, que iriam para Tóquio. Texto falando sobre os africanos. Outro texto. Uma análise dos jornalistas. Mais análises. Elogios para esses jogos de Roma, que realmente foram fantásticos. Um forte domínio da União Soviética. Essa página aqui falando dos 10.000 metros, o Grodotsky da Alemanha, e analisando mais a participação dos alemães. Lembrando que a União Soviética obteve 103 medalhas contra 71 dos norte-americanos, 43 de ouro para os soviéticos contra 34 dos norte-americanos. Mais uma análise aqui, análise da participação dos alemães, aqui falando dos países socialistas, e nas fotos, né, o retorno dos alemães. Nessa foto, o Hans Grodotsky, 2 medalhas de prata no atletismo, a treinadora da Ingrid Kramer e a própria Ingrid Kramer, campeã na plataforma e campeã no trampolim. Eveline Sibinski, nome da treinadora. Mais homenagens aos atletas da Alemanha Oriental. Ingrid Kramer sendo homenageada, o Grodotsky, Hans Grodotsky, do atletismo. Aqui é o Hanna Ludwig, que foi medalhista no arremesso de peso. Mais homenagens aqui para Ingrid Kramer, que foi um grande nome alemão, né, dos Jogos de 1960. Só dá Ingrid Kramer nas fotos. Gustav Adolf Schur, famoso ciclista alemão, né, homenageado aqui. E os alemães sendo recebidos, os alemães orientais, no estádio em Leipzig. 70.000 pessoas encheram o estádio. As bandeiras dos países, que é a bandeira brasileira, bandeira do Brasil, bandeira do Japão, da Alemanha, da Austrália. Essas aqui estão sem cor, não dá para... Talvez seja da Itália esta. Os italianos aqui já fazendo uma homenagem para Tóquio. Uma foto de quem estará em Tóquio. E aqui os resultados. Os resultados do atletismo. As semifinais. Os resultados das semifinais. Resultado da final e das semifinais. Interessante. Os 1.500 metros, 5.000, 10.000. Toda 110 metros. Toda essa estatística. A marcha. Os saltos. Todos os competidores aqui do salto. Salto triplo, arremesso de peso.
lançamento de disco, aqui em negrito a participação dos alemães. Olha, Equipe Unificada da Alemanha, DDR, que é a Alemanha Oriental. Equipe Unificada da Alemanha, DDR, que é a Alemanha Oriental. E aqui também, DDR. Os 3 classificados eram da Alemanha Oriental. Aqui já no dardo, aqui a Alemanha Oriental, o ganhador da medalha de prata no dardo. O 12º colocado, alemão ocidental. E o outro que é alemão oriental. O livro discrimina que atleta competiu pela Alemanha Oriental e que atleta competiu pela Alemanha Ocidental. Interessante para se fazer um estudo da participação desses competidores. Observar o revezamento da Alemanha. Indicando que todos seriam da Alemanha Ocidental aqui. E o revezamento masculino, vamos dar uma por curiosidade. Uma curiosidade aqui nos revezamentos. Alemanha Ocidental também é Alemanha Ocidental. Creio que eles devam ter treinado juntos. Em cada país, o país determinava a própria equipe. Então a Alemanha unificada ia ser representada pela Alemanha Ocidental, ao invés de juntarem, né, os competidores. Competição de natação, não que atletismo. Levantamento de pesos, resultados. Os medalhistas, né, em negrito. As provas de luta. Grande domínio da Turquia. A esgrima. Também um forte predomínio dos alemães ocidentais, que eram mais tradicionais na esgrima, as provas de tiro, ciclismo, a ginástica. A Alemanha ainda não era a grande força da ginástica, mas aqui, ó, na 7ª colocação, 3 atletas da Alemanha, 2 da Alemanha Ocidental e 4 da Oriental. A Alemanha Oriental, que posteriormente, na ginástica masculina, obteve medalha em cada edição dos Jogos Olímpicos. Disputa feminina, a Alemanha ficou na 6ª colocação. Todas as ginastas da Alemanha Oriental. As provas de natação. Os revezamentos da Alemanha. Aqui, 3 da Alemanha Ocidental, 1 da Oriental. Na natação feminina, medalha de bronze da Alemanha, 3 alemãs orientais e 1 alemã ocidental. E no outro revezamento a mesma coisa, 3 alemãs orientais e 1 da Alemanha Ocidental. Mais resultados. Canoagem. Aquela prova do revezamento. 2 alemães orientais e 2 alemães ocidentais. Os resultados. O índice. Aqui o resultado do futebol, basquetebol, hóquei. O índice. Indicação, que era um livro do Comitê da Deutsche Demokratische Republik, Charlotte Pauk e Helmut Westphal, a redação. Grande trabalho dos alemães orientais. Esse livro chegou às minhas mãos em 8 de agosto de 2007, adquirido de Denis Polyakov, da Estônia. Compro muitos livros desse Denis Polyakov. Estou para comprar mais livros, mas esse negócio aí da pandemia está complicando tudo, né? Dólar alto, valor do dinheiro alto, não estão remetendo para o Brasil. Aqui, ó.
Então, mais um livro, aqui tem uma marca, né, um molhado, mais um livro para a coleção. Espero que tenham gostado. Eu vou voltar com uma próxima filmagem, volto com outro livro. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e o canal do YouTube Sovurso. Obrigado, até a próxima filmagem. Apoie o canal.